traga bênçãos à vossa vida. O tema, como já puderam ver, de hoje é temperamentos transformados. Então, se calhar, para começarmos esta meditação, convém tentarmos perceber o que é isto dos temperamentos. Então, segundo o dicionário, temperamento é um conjunto de características psicológicas que estão na base do comportamento de qualquer indivíduo. Também pode ser chamado de o nosso modo de ser, o nosso feitio, o nosso caráter. De forma global, o temperamento é um estilo pessoal interno, a base do que realmente somos, o que pensamos e sentimos, desejamos ou necessitamos, o que falamos e o que fazemos. A maioria dos psicólogos classifica 4 tipos ou perfis de temperamento principais. No entanto, eles podem ser agrupados entre si, formando a possibilidade de termos 16 combinações possíveis. Sabemos que não é só o temperamento que nos influencia, a nossa personalidade, a socialização, a motivação interna, tudo são coisas que nos podem, portanto, influenciar e ter o seu peso no percurso da nossa vida. Diversos psicólogos acham que já nascemos com características que nos definem e que elas, ao longo da nossa vida, podem ser modificadas e aperfeiçoadas. Portanto, precisamos contrariar o que ali diz e que às vezes alguns de nós dizemos: eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Muito bem. Quem iniciou, portanto, este estudo sobre os temperamentos foi Hipócrates, que viveu há muitos anos atrás. Ele viveu ainda antes de Cristo, 460 a 370 antes de Cristo. Ele foi chamado o pai da medicina e realmente ele distinguiu 4 principais temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Antes de irmos analisar cada um destes temperamentos, queria dizer-vos que é importante que nós saibamos quem somos. É importante que nós consigamos ver em nós as nossas qualidades. Às vezes, quando temos uma autoestima baixa, tendemos só a ver aspectos negativos em nós. Mas Deus não quer isso. Deus quer que nós vejamos em nós as nossas qualidades. Mas Ele também quer que nós vejamos em nós os nossos defeitos. E todos estes temperamentos têm qualidades, pontos fortes, e todos eles também têm fraquezas, defeitos. Se nós realmente identificarmos qual é o nosso temperamento, será mais fácil não só procurarmos desenvolver as nossas qualidades, mais e mais, como também entregarmos nas mãos do Pai os nossos defeitos e procurarmos fazer aquilo que está ao nosso alcance para os combater, para os contrariar. Portanto, é claro que nós podemos ser transformados pelo Espírito sem termos noção disto, mas se realmente nós conseguirmos listar as nossas qualidades e os nossos defeitos, será mais fácil então de fazermos esta obra mais rapidamente, não é? Queria também dizer que normalmente, penso que em todos os casos, ninguém é 100% uma destes temperamentos. Portanto, nós temos normalmente um dominante, mas depois temos outros associados. Eles são herdados pelos nossos pais, pelos nossos avós e, portanto, é normal que realmente tenhamos um dominante e outros adjacentes. Também é possível
que a misturada dos nossos pais e dos nossos avós seja tanta que realmente nós tenhamos um equilíbrio entre vários temperamentos e então para nós é difícil distinguir em nós as nossas qualidades, porque elas não se distinguem assim tanto, mas também os nossos defeitos, porque eles também não se distinguem assim tanto. Não são tão acentuados, não são tão fortes, não é? Pronto, isto é então a introdução que eu queria fazer antes de começarmos a analisar as qualidades e os defeitos de cada perfil. Dizendo ainda que vou começar pelas qualidades, porque realmente para nós é mais fácil aceitarmos e identificarmos com as nossas qualidades, tirando aqueles que têm baixa autoestima. Normalmente nós identificamos-nos mais facilmente com as qualidades do que com os defeitos. Quando os defeitos vêm, a tendência é dizer eu pensava que era deste perfil temperamento, mas afinal não sou. É essa a nossa tendência, é fugir realmente àquilo que nós somos, não é? Mas então eu vou começar por aí, cada qualidade de cada temperamento e depois os defeitos. Então vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo é super comunicativo, é aquele que fala pelos cotovelos normalmente. É indisciplinado, é impulsivo, montes de vezes age e fala sem pensar. Afinal eu comecei mal. Comecei pelos defeitos. Vou voltar atrás. Então, comunicativo sim, fala pelos cotovelos, gosta muito de conversar, não tem dificuldade em ter conversa com este e com aquele, pronto, não é inibido, é extrovertido. Iminente, ele sobressai-se, normalmente ele chama a atenção. É entusiasta, é afável, simpático, bom companheiro, compreende as outras pessoas e credo. A nossa tendência, provavelmente, é, na nossa cabeça, já estarmos a pensar em pessoas que têm estas características. Mas atenção que o objetivo não é tanto esse, é sobretudo olharmos para nós, ok? E ver se realmente nos identificamos aqui com algumas coisas. Depois, sim, ele é inconstante. O sanguíneo normalmente vai um bocado na onda. Se ele está num grupo que pensa de uma determinada forma, ele vai um bocadinho atrás. Se ele está noutro grupo, ele vai um bocadinho atrás do outro e, portanto, ele é um bocadinho inconstante. É indisciplinado, é impulsivo, realmente, como eu estava a dizer há pouco, ele age montes de vezes e fala montes de vezes sem pensar. É inseguro, não aparenta. Parece que tem uma grande confiança nele próprio, mas lá no fundo ele é bastante inseguro. É egocêntrico, barulhento, as risadas normalmente do sanguíneo são estridentes e é exagerado. Ok. Vamos para o segundo, o colérico. O colérico é uma pessoa enérgica, é uma pessoa resoluta. Quando tem objetivos, ele luta pelos seus objetivos, fica focado e enquanto ele não consegue atingi-los, ele não para, ele não desiste. É independente, mesmo que não haja ajuda deste ou daquele, ele vai para a frente, ele é otimista, ele é prático, é eficiente, decidido, normalmente é líder e é audacioso. Não tem medo. Nada o impede de atingir os seus objetivos. No entanto, também tem defeitos. Ira-se com muita facilidade, é muito impaciente, sarcástico, muitas vezes nas suas conversas com os outros, prepotente, gosta muito de mandar nos outros, intolerante, muitas vezes não gosta das diferenças dos outros, e não aceita facilmente as falhas dos outros, é vaidoso, é autossuficiente, é insensível e também astucioso. Vamos agora para o melancólico. Como esta imagem mostra, o melancólico é um perfeccionista e detalhista. Ele gosta de fazer tudo direitinho e tem que ser tudo ao pormenor.
Ele também é esteta, ou seja, ele gosta imenso daquilo que é belo e procura em tudo na vida encontrar o belo, tudo o que é estético. Ele também é sensível, é habilidoso, é muito idealista, sonhador, também é leal aos outros e é dedicado. Mas também é egoísta, é mal-humorado, pessimista, confuso, antissocial. Ele é muito crítico, está sempre a ver tudo o que corre mal, tem mais facilidade em ver o que corre mal do que corre bem e por isso, não é? Também é um bocado antissocial, ele gosta muito de estar no espaço dele, não gosta muito de conviver, na sua meditação, é vingativo e inflexível. E agora vamos para o fleumático, aquele que normalmente quase toda a gente gosta muito de conviver com este tipo de pessoa, porque ele oferece tranquilidade, ele é calmo, é responsável, é eficiente, conservador, prático, também é um bom líder, embora ele não acredite nisso, porque ele é um bocado, não acredita em si próprio muitas vezes e é desmotivado, mas ele dá um bom líder, porque ele não é crítico com os outros, ele não quer mandar nos outros, e então as pessoas gostam de o seguir, quando ele realmente está bem firme nas suas ideias e no seu trabalho. É diplomático e bem-humorado. Defeitos, já disse, um deles, ele é desmotivado. Portanto, aconselho, por exemplo, quem tem filhos com esta característica, a tentar sempre motivá-lo, porque sendo desmotivado, ele não consegue sobressair, mas sendo motivado e disciplinado, este perfil consegue grandes coisas. Ele é introvertido, agora vou começar de baixo para cima, pretencioso, desconfiado, indeciso, é temeroso, ele tem medo de ir para a frente, não acredita em si próprio e é calculista. Muito bem. Então, quando analisamos aqui realmente os temperamentos, nós percebemos que ele está de acordo, esta teoria, não é? Está de acordo com a palavra de Deus, que mostra que realmente todos os homens têm uma natureza pecaminosa. Os temperamentos mostram-nos realmente que, embora todos nós tenhamos qualidades, também todos nós temos defeitos. Todos nós precisamos realmente de reconhecer isso e de reconhecer que todos precisamos de um Salvador e todos precisamos do Espírito Santo na nossa vida a atuar em nós. Esta teoria dos 4 temperamentos é terapêutica, não é? Porque quando nós nos conhecemos a nós próprios, é mais fácil lidar connosco próprios e também com os outros. Mais uma vez digo que ela serve para nós, não serve para nós estarmos a analisar os outros. No entanto, escusado será dizer, né? Pelo menos os de lá de casa, a gente quando está a estudar isto pensa logo, olha, o meu marido é isto, o meu filho é aquilo, não é? Mas ao fazermos isso, tem que ser no sentido de tentarmos descobrir caminhos para nos relacionarmos melhor. Portanto, quando nós analisamos o temperamento num irmão, o objetivo deve ser esse, para o conhecer melhor e para me relacionar melhor com ele. Mas o principal objetivo realmente é nos conhecer a nós próprios. Um erro que às vezes acontece, e que eu já dei ali uma pistazinha há pouco, é nós pensarmos assim, bom, então eu já nasci com este temperamento, com estas qualidades e com estes defeitos, já nasci assim, não há nada a fazer, vou continuar assim o resto da minha vida, não consigo mudar. Nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus e a palavra de Deus contraria este pensamento. Este pensamento é um engano e os enganos vêm, nós sabemos de quem? Do inimigo. Nós podemos mudar? Sim.
Só precisamos é de reconhecer que precisamos de Deus para isso. A Bíblia diz, e é um verso que eu amo muito, Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jesus, Deus nos fortalece, nos dá forças para combater realmente aquilo que é menos agradável em nós, menos bonito em nós, não é? Deus tem grandes sonhos para cada um de nós, todos nós. Todos nós somos valiosos para Ele. Como a Diane contou aqui a história, não é, do Gênesis, todos nós somos seus filhinhos e somos valiosos, preciosos. E Ele tem planos, Ele tem sonhos para nós. Cabe-nos a nós deixar o Senhor, através do seu Santo Espírito, trabalhar em nós e desenvolver realmente as nossas qualidades e combater os nossos defeitos. Após examinarmos, portanto, estes perfis, podemos descobrir, portanto, nossas características, já disse isso, e a Bíblia mostra que a Bíblia, que nós sabemos que é a nossa regra de fé e é ali que está manifestada a vontade de Deus e ali está manifestado a vida de muitos homens, de muitos heróis da fé. E nós nos apercebemos que eles também tiveram as suas lutas e também eles, não é, venceram. E se Deus, se Jesus os ajudou a vencer, os personagens do Velho Testamento e os personagens do Novo Testamento, Ele também nos vai ajudar a nós, não é? O que é que diz em Hebreus 13:8? Está muito calor, não é isso que diz em Hebreus 13:8, mas pronto, vou só aqui fazer um parênteses. Está muito calor e eu vou acelerar aqui um bocadinho, quem quiser acompanhar pode, mas não vou estar muito tempo à espera que abram. Mas em Hebreus 13:8 diz que Jesus, certeza que quase todos conhecem, Jesus é o mesmo quanto? Ontem, hoje e sempre. Há versões que dizem e eternamente. Portanto, o mesmo Jesus que transformou a vida de tantos homens tem o mesmo poder em cada um de nós, certo? Eu gostava muito, e sinto-me um bocadinho frustrada por não o ir fazer, eu gostava muito de irmos analisar 4 personagens bíblicas, cada uma com um temperamento. Só que não vamos ter tempo para isso, porque eu, para fazer, teria que resumir muito, e também não o quero fazer, porque eu acho que cada personagem bíblica tem muito a se retirar. Então, o que é que eu vou fazer? Escolhi para hoje estudarmos em pormenor um sanguíneo da Bíblia e, noutras oportunidades, estudaremos outros. Eu escolhi o sanguíneo e eu não sei se vocês conseguem pensar assim, de repente, num sanguíneo, talvez seja aquele que mais facilmente a gente consegue distinguir na Bíblia. Pedro. Exatamente. Pedro é super extrovertido. Nós sabemos que Pedro, nos Evangelhos, tirando Jesus, não é, que é o principal personagem dos 4 Evangelhos, a seguir é Pedro que se sobressai em todos os Evangelhos. E nos primeiros 10 capítulos de Atos, a mesma coisa. Isto porque realmente Pedro é aquele que nunca está calado. É aquele que tem sempre alguma coisa a dizer. A expressão na Bíblia, e Pedro disse, aparece tantas vezes ou mais, acho que aparece mais, do que todos os outros discípulos juntos. Portanto, Pedro é fácil de estudar porque ele realmente manifestava sempre aquilo que ele pensava. Aliás, ele muitas vezes nem pensava, falava sem pensar, não é? Pedro realmente é uma personagem transparente, muito fácil de percebermos o que vai dentro dele. Ele não tem filtros, ele não esconde aquilo que ele é. Então, eu tive muito gosto realmente em estudar aqui um bocadinho sobre Pedro
Não vamos, obviamente, falar de todas as suas facetas, porque não haveria tempo para isso, exatamente porque ele é uma personagem muito rica, mas vamos dar aqui algumas pinceladas na vida de Pedro. Mais uma vez, vou aqui relembrar então algumas características do sanguíneo. Ele é caloroso, é amável e simpático, atrai as pessoas com o seu modo de estar na vida, porque ele é otimista. Como eu já disse há pouco, ele gosta muito de conversar. A vida para ele é uma festa. Quase nunca desanima, pelo menos assim aparentemente. É generoso, é compassivo, adapta-se ao ambiente. Pode ser uma coisa positiva, mas também pode ser negativa. E ajusta-se aos sentimentos alheios, que também pode ser positivo ou negativo. Pronto. Defeitos. Tem pouca força de vontade, emocionalmente é instável e explosivo, é irrequieto, é egoísta. Tem grande dificuldade em seguir detalhadamente as instruções, como quase nunca fica quieto e tem pressa em atingir o objetivo, normalmente não olha para os detalhes e tenta lá chegar sem olhar para os pormenores e sem seguir as orientações. No fundo desta capa de ousadia, como eu já disse há pouco, ele é muito inseguro e temeroso. Ok. O apóstolo Pedro, então, tinha uma mente vibrante, era impulsivo demais, cheio de entusiasmo, seu coração quente sempre lhe subia à boca e muitas vezes ele falava quando deveria estar quieto e calado. Pedro foi o apóstolo realmente que, além de Judas, nós vemos a ser repreendido por Jesus. Ele próprio repreendeu Jesus, deu-se ao luxo de o fazer, e, no entanto, ele também é aquele que mais e melhor expressa o amor que tem por Jesus, em várias partes da Bíblia. Quando Jesus aparece a Pedro e sobe no seu barco para pregar, e depois quando ele o manda lançar as redes, não é? Quando ele sai do barco e se prostra perante o Mestre e depois Jesus o convida a seguir, Pedro nem pensa duas vezes. Ele segue a Jesus. Portanto, às vezes o impulsivo, não é? Pode ser uma coisa má, mas neste caso foi uma coisa boa. Ele seguiu. Quando Jesus o convidou para ser pescador de homens, ele deixou a profissão que tinha de pescador de peixes e seguiu a Jesus. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem eu sou, não é? Pedro foi o primeiro a admitir: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Outra vez, quando Jesus teve umas palavras mais duras e muitos saíram da sua presença e abandonaram, deixaram de ser discípulos de Jesus, Jesus olha para os 12 e disse: e vocês, não me abandonam? E Pedro é logo mais uma vez o primeiro a dizer: para onde iríamos, Senhor? Portanto, Pedro tem facetas realmente muito bonitas, muito especiais, mas vamos aqui analisar também algumas muito tristes. E pronto, e vamos começar pela impulsividade de Pedro. Por exemplo, talvez nunca tínhamos pensado nisto, mas quando Jesus foi pregar para perto da casa de Pedro, Pedro convidou Jesus e os discípulos para virem à sua casa, sem se importar, ou sem, acho que nem é o sem se importar, é o sem pensar que a sua sogra estava doente, que a sua esposa, pobrezinha, precisava de se ocupar da sua mãe e cuidar dela, e ainda agora tinha mais 13 homens para servir, não é? É claro que Jesus cuidou da situação, Jesus curou a sogra de Pedro e agora aquela senhora tinha uma ajuda para ajudar a servir, não é? Mas
Pedro não pensou nada disso. Portanto, impulsivo, não é? O que faz que às vezes seja um bocado egoísta. Pensa nele, não é? Mas não está a pensar na pessoa que está ao seu lado. Depois, mais. Josué, vou pedir que acendas agora a luz, porque a gente já não vai precisar do PowerPoint. Obrigada. Outra muito conhecida de nós. Quando Jesus caminhou sobre as águas, não é? Pedro tinha que se sobressair também, não é? O que é que ele fez? Senhor, se és tu, faz com que eu ande sobre as águas, não é? Qual de nós seria capaz de sair da segurança do barco e pularmos para cima das ondas? Mas Pedro fez isso. Mas aqui aparece um outro problema de Pedro, para além da impulsividade, que é, muitas vezes o sanguíneo é impulsivo, vai para a frente, haja o que houver, mas de repente, quando começa a ver as circunstâncias, fica com medo e desiste. O que é que aconteceu ao Pedro? Quando começou a ver as altas ondas, não é? Deixou de ver a Jesus e o que é que lhe aconteceu? Afundou-se, não é? Pronto, e teve que ser Jesus a resgatá-lo e passou uma vergonha por causa da sua impulsividade. No Monte da Transfiguração, não deixa de ser cómico o nosso Pedro. Sabemos que Pedro era um dos preferidos. Jesus tinha aqueles 12 discípulos que eram preferidos e dentro destes 12 ainda tinha 3, que era Pedro, Tiago e João. E estes 3 preferidos foram com Jesus subir o monte. E Pedro e Tiago e João tiveram o privilégio de ver Jesus glorificado, Jesus transfigurado. E depois, logo a seguir, ainda tiveram o privilégio de ver 2 grandes heróis da fé do Velho Testamento que ali apareceram, não é? Moisés e Elias. Pedro não conseguiu ficar calado mais uma vez, não é? E despropositadamente disse: Senhor, queres que construa aqui uma tenda para cada um de vocês? E vem o Pai, Deus o Pai, não é? E o que é que Deus o Pai diz? Deixem-me procurar aqui. Deus o Pai diz: este é o meu Filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. É uma mensagem para todos nós. Nós precisamos de ouvir o nosso Mestre, sentar-nos aos seus pés, ouvir o que Ele tem para nos dizer. E Pedro precisava disso. Um dos problemas do sanguíneo, para além da impulsividade, é também esta, que é, num momento de tensão, ele tem muita dificuldade em ficar calado. Ele tem que dizer qualquer coisa ou fazer qualquer coisa. E ao fazer, muitas vezes diz disparate, diz coisas que não devia dizer. Pronto. E depois as outras pessoas que estão à volta não percebem e às vezes até ficam zangadas com ele. Se bem que também tem o seu lado positivo, porque às vezes em momentos de tensão um sanguíneo consegue baixar a tensão com aquilo que diz e fazer rir os que estão à sua volta, e também pode ser positivo. Mas não foi o caso aqui de Pedro. Mais uma vez, no Getsemane, no jardim de Getsemane, Pedro mais uma vez manifesta a sua impetuosidade, não é? Quando a turba veio para prender Jesus e ele pega da espada e corta a orelha de Malco, não é? Mais uma vez, vemos aqui a impetuosidade dele e vemos Jesus sempre, quase sempre, porque Jesus também chegou a ter que ser duro com Pedro, mas mais uma vez a chamá-lo a atenção, dizendo: achas que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Portanto, Jesus chamou aqui a atenção de Pedro, não é? Jesus não precisava da intervenção de Pedro, ele teria os anjos todos do céu, se ele assim o desejasse. Depois, após a ressurreição de Jesus, vemos aqui novamente como Pedro era impulsivo. Jesus apareceu na praia e estavam os discípulos no barco, porque Pedro tinha convidado-os para irem pescar. Não tinham pescado nada.
Jesus manda-os pescar, certo? Tirar as redes para o mar e pescar. E quando veio aquela grande quantidade de peixe, João disse, é o Senhor, é o Senhor. O que é que aqueles coitados discípulos todos que precisavam de ajuda para trazer os peixinhos para o barco, o que é que aconteceu com o Senhor Pedro? Quando percebeu que era Jesus, salta do barco e vai a correr na direção de Jesus. Tinha ali uma tarefa, claro que Jesus é muito importante, mas ele tinha ali uma tarefa de ajudar os outros. E depois então todos tinham tempo de ir abraçar Jesus, estavam todos aflitos para trazer o peixe. E essa é outra também característica do sanguíneo, que é deixar as coisas a meio quando tem outra coisa que o atrai mais. Portanto, está focado em alguma coisa, sim senhora, quer fazer, mas agora há uma mais interessante para fazer, deixar aquela a meio e nunca mais pega nela. Não foi o caso dele, que ele depois acabou por ir ajudar um bocadinho, mas pronto. Vamos deixar aqui a impulsividade de Pedro e vamos para outras características. A outra é ser fanfarrão. Tudo o que o sanguíneo faz é o melhor. Tudo o que ele tem é melhor do que os outros. Muitas vezes ele enterra-se a si mesmo com o que diz e com o que promete, porque ele faz imensas promessas e são genuínas. Ele acredita que as vai cumprir, só que depois não consegue. Então, como ele é inconstante, não consegue, não é? Cumpri-las. Podemos ver quando esta característica, não é, de ser fanfarrão, quando, e cheio também de domínio, de orgulho próprio, quando Jesus disse que vai ser abandonado, não é, por todos. No dia daquela sexta-feira, não é, em que se aproximava o sacrifício de Jesus, ele disse, todos vocês me abandonarão. E o que é que o Pedro disse logo de seguida? Eu jamais, Senhor, eu nunca te abandonarei. E Jesus disse, Pedro, tu irás negar-me. E Pedro, mais uma vez, contraria o mestre e diz, eu? Não, eu vou contigo até à morte. E sabemos que pouco tempo depois, face às circunstâncias adversas e à tensão, Pedro o que é que fez? Negou a Jesus mesmo, não é? Mas o sanguíneo também tem uma característica muito positiva, que é o que vem a seguir. É que quando Pedro olhou para Jesus, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. E realmente os sanguíneos vivem com intensidade realmente o arrependimento e expressam também com facilidade as suas emoções, chorando. E sabemos que Pedro, nesta altura, quando olhou para Jesus, ele se arrependeu genuinamente. Foi um arrependimento genuíno, não foi superficial. Foi um arrependimento que vem pela obra do Espírito. E estes arrependimentos produzem a transformação. E tanto que é assim que Pedro deixou de ser fanfarrão. Lembram-se com certeza, eu gostava muito que nós fôssemos ler todos estes episódios na Bíblia, mas não temos tempo para isso. Mas quase todos nós conhecemos, e os que não conhecemos eu faço um resumo. Lembram-se que já depois de Jesus ter ressuscitado, ele caminhou com Pedro na praia. E Jesus perguntou, Pedro, tu amas-me? E ele perguntou com aquele amor ágape. E o amor ágape é um amor perfeito, é aquele amor que vem de Deus, que nós só podemos ter mesmo pelo poder de Deus. E Pedro foi muito comedido quando respondeu a Jesus, porque ele disse, Senhor, tu sabes, eu amo-te. Mas ele não usou o amor ágape para responder, ele usou o amor filéu, que é um amor mais virado para a amizade, para o carinho, e não para o amor profundo, o amor puro. Jesus torna-lhe a fazer a mesma pergunta e ele torna a responder da mesma maneira. Até que Jesus pergunta terceira vez, agora já pergunta-lhe com o amor filéu, Pedro, tu amas-me? E Pedro, muito tristemente, respondeu. E relembrou a sua triste história do passado, quando negou o seu mestre também 3 vezes, não é?
No dia do Pentecostes, também vemos aqui mudanças em Pedro. Sabemos que no dia do Pentecostes os discípulos todos foram cheios, foram plenos do Espírito do Senhor, do Espírito Santo. E realmente vemos Pedro atuar segundo o Espírito. O que é que aconteceu no dia do Pentecostes? Sabemos que quando eles receberam o Espírito, eles saíram do cenáculo onde estavam e foram para a rua. E estava lá uma grande multidão, né? Judeus vindos de muitas terras distantes, falando línguas diferentes. E Pedro e os outros discípulos começaram a pregar em línguas diferentes. E eles foram acusados de estarem embriagados. Vemos aqui que Pedro, controladamente, sem se irritar, ele explicou a razão de porque estavam a falar ali línguas diferentes e honrou o nome de Jesus com o seu proceder e com tudo aquilo que ele falou, sempre honrando Jesus, testemunhando dele. Outra situação que demonstra a transformação de Pedro é quando ele e João vão orar, não é? E passam pelo coxo, que está ali à porta da igreja. E quando eles vão realmente a passar por ele, olham para ele, e o que é que o mendigo coxo estava à espera? Que lhe dessem umas moedinhas, não é? E o que é que Pedro respondeu? Não tenho prata, nem tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então o que é que nós vemos aqui a acontecer em Pedro? Pedro está-se a esconder atrás de Jesus. Ele já não é aquele exibicionista, ele é aquele que se esconde atrás do Mestre e honra o Mestre, dizendo que é em nome de Jesus que aquela cura está a ser operada. Quando ele ressuscita Dorcas, acontece uma coisa muito semelhante. O quarto onde Dorcas estava morta estava cheio de pessoas. E o que é que Pedro faz? Por favor, saiam. Então, mais uma vez, ele mostra aqui a sua modéstia. Ele não quer que o vejam a ressuscitar, porque não é ele sabe que é Jesus que irá ressuscitar aquela mulher. Depois, mais tarde, também, sob pressão, ele é interrogado pelos sacerdotes, pelos fariseus, não é? Ele e João são interrogados por terem até feito terem sido instrumentos nas mãos de Deus para fazer este milagre, não é? E é muito interessante que, mais uma vez, Pedro manteve a calma. E é dito em Atos 4,13 que aqueles que os estavam a interrogar, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Ouviste, Belmira? Há pouco tu disseste que não tinhas instrução. Não importa, porque desde que estejamos com Jesus, tenhamos instrução ou não tenhamos, é a Jesus que vamos refletir. E que assim seja para todos nós, assim como foi com Pedro. Reparem que, sob pressão, no passado, Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Agora ele encontrava-se numa situação pior. Ele estava a ser interrogado. Estava sob pressão maior. E, no entanto, ele dá testemunho do seu mestre perante todas aquelas pessoas. Outro exemplo de sabedoria foi também perante o Sinédrio, em Atos 5:29, em que o sumo sacerdote diz: nos querem tornar culpados do sangue desse homem, de Jesus? E Pedro não se enfureceu, como seria de se esperar, mas sob o controle do Espírito ele respondeu com toda a sabedoria: é preciso obedecer a Deus. É preciso obedecer antes a Deus do que a quem? Aos homens. Então, houve uma outra situação em que Pedro e João foram chicoteados
maltratados, e eles saíram do Sinédrio dizendo, diz em Atos 5,41, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Isto não é comum num sanguíneo, só mesmo pelo poder do Espírito Santo. Outra faceta negativa dos sanguíneos, como eles são muito irrequietos, como eles são muito de ação, têm muita dificuldade em parar, em refletir. Então têm muita dificuldade na sua devoção. Têm dificuldade em estudar a palavra de Deus, têm dificuldade em orar. Gostam mais de agir, fazer, serviço para o Senhor. Mas nós sabemos que isso de nada tem valor se não houver comunhão com o nosso Deus, nem produzirá qualquer fruto. Pedro, percebemos isso quando em Jope, lembram-se que ele estava em Jope, e é-nos dito em Atos 10, acho que é Atos 10, sim, que ele subiu ao telhado para quê? Para orar. E depois vemos que o Espírito lhe fala. Se o Espírito lhe fala, é porque ele estava sossegadinho para escutar, para ouvir, não é? E sabemos que Deus aqui, o Espírito Santo, lhe deu uma grande missão. Porque Pedro estava a pregar para os judeus, mas ainda não tinha começado a sua pregação para quem? Para os gentios. E havia uma pessoa, não é? Um centurião que precisava da visita de Pedro. E Deus o inspirou para isso. Mas porquê? Porque ele parou, orou e escutou. Depois, uma outra situação também muito interessante que mostra o grande poder do Santo Espírito a operar na vida de Pedro. Devem-se recordar que Pedro foi preso por Herodes, pelo rei Herodes. Naquela altura, o rei Herodes estava a maltratar os cristãos. E Pedro estava preso. E nós vimos há pouco que um sanguíneo é temeroso, não é? Mas vemos que Pedro, quando o anjo foi soltar, o que é que Pedro estava a fazer? A dormir. Como é que numa situação destas, não é? Sabendo que Herodes provavelmente o iria matar, porque ele iria à presença de Herodes no dia a seguir, eu esqueci-me de referir isso. No dia a seguir ele iria à presença de Herodes. Como é que Pedro, sabendo isso e sabendo que provavelmente iria morrer, ele dormia tranquilamente, não é? É-nos dito na palavra de Deus que ele dormia. Então vemos aqui a fé de Pedro. E a fé contraria o quê? O medo, certo? Quando nós temos fé, confiamos e deixamos de ter medo. Ora bem, vimos aqui várias vitórias de Pedro. Não é? Pedro foi realmente transformado pelo Senhor. São muitos exemplos realmente de como Deus pode operar na nossa vida e erradicar ou contrariar os nossos defeitos. No entanto, nós não podemos dizer que Pedro nunca mais falhou, porque em Gálatas, Paulo faz uma advertência muito severa a Pedro. E porquê? Porque Pedro estava em Antioquia com Paulo e tinha-se sentado com os gentios a comer. Mas, quando se aproximaram judeus da parte de Tiago, diz na Bíblia, o que é que Pedro fez? Alguém se recorda? O que é que Pedro fez? Levantou-se de onde estava e saiu de perto dos gentios. Característica de sanguíneo, não é? Ir na onda inconstante. Então vemos aqui Pedro novamente a tropeçar. Embora Pedro estivesse cheio do Espírito, embora Pedro tivesse sido transformado pelo Senhor Jesus e pelo poder do Espírito, embora Pedro se tenha entregado inteiramente ao Mestre, vemos ele aqui a cair, certo? Então, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos que nós, em cada momento, precisamos
mesmo sendo repletos do Espírito do Senhor, examinar-nos a nós mesmos. David, o que é que ele disse? Sonda o meu coração e vê se há nele algum mal. E é isto que nós temos que fazer, quer nós sejamos sanguíneos, quer nós sejamos coléricos, melancólicos ou fleumáticos. Todos precisamos de fazer esta análise. Mesmo depois de entregarmos a Jesus, sabemos que dependemos totalmente dele e que em qualquer momento nós podemos cair. Agora, é importante que nós façamos como Pedro. Quando caímos, temos que olhar para quem? Temos que olhar para Jesus. Ele vai nos dar a mão, vai nos erguer e de mão dada com Jesus nós vamos continuar esta caminhada. A obra de santificação, diz a irmã Helena White, não é de um dia, nem de um mês, é de uma vida toda. Então, precisamos de crer na promessa que está em 1 João 9, quando caímos, o Senhor é fiel e justo para quê? Para quê? Para nos perdoar e depois diz, nos purificar de toda a injustiça. Ele tem todo o poder. E a pouco, quando temos esta noção dos nossos defeitos e os entregamos nas mãos de Deus, Ele a pouco vai realizando a sua obra em nós, nos vai transformando, nos vai aperfeiçoando, não é? É interessante que, apesar de Pedro ter caído aqui, ele nas suas epístolas, que ele escreveu depois, não é? Que são preciosas, as epístolas de Pedro, é muito interessante que ele mostra grande amor por Paulo. E Paulo repreendeu à frente toda a gente. Paulo era colérico. Paulo repreendeu à frente todos os que estavam ali. Pedro poderia ter ficado ressentido, magoado. Mas olhem o que é que ele diz em 2 de Pedro 3,15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhes deu. Portanto, ele está aqui a falar de Paulo com amor, não é? E depois até fala das epístolas de Paulo e equipara aos escritos do Velho Testamento. Portanto, realmente, Pedro não guardou qualquer ressentimento e aceitou a repreensão de Paulo, mais uma vez mostrando a maturidade espiritual em que Pedro se encontrava, apesar de ter caído. Então, eu tenho muita pena realmente que só tenha falado de um sanguíneo. Espero que Deus me dê a oportunidade de um dia poder trazer aqui outras facetas, os outros perfis, não é? Por exemplo, temos, já disse, Paulo, que era um grande homem de Deus e era colérico. Temos, por exemplo, Moisés, que era melancólico. Abraão, que era fleumático. Portanto, todos nós, sejamos o que formos, podemos inspirar-nos nas histórias destes homens e irmos para a frente, não desistirmos, pondo sempre os nossos olhos em Jesus. E antes de terminar, só queria dizer mais uma coisinha. As diferenças, quando não são dirigidas por Deus, provocam desunião. Mas as diferenças, quando são dirigidas por Deus, transformam-se em grandes bênçãos. Porque nós vimos que as qualidades de um sanguíneo não são as mesmas dos outros. Não é? Não são as mesmas. E nós podemos todos juntos nos complementarmos uns aos outros. E juntos podemos cumprir a missão que o Senhor nos concedeu. Portanto, meus irmãos, o meu convite para mim e para todos é que realmente Deus nos abençoe, que nós nos entreguemos diariamente ao nosso Senhor Jesus e deixemos que Ele faça a obra em nós. Muitas bênçãos de Deus para vocês.